Olá pessoal, como vocês estão? Professor Gabriel Zanardi do canal Rota Enem aqui com vocês. E aí, como passaram a semana? Vamos lá para mais uma aula? Pois bem, hoje a nossa aula vai ser de geografia. O tema dela, como você já viu na abertura, industrialização brasileira, né? Um tema que vira e mexe aparece nas grandes provas. A indústria brasileira ela tem um histórico bastante específico, bastante interessante. A gente vai ver um pouquinho desse histórico, como e quando o Brasil se industrializou, né? Como aconteceu todo esse processo e, principalmente, as coisas que estão acontecendo hoje com a indústria brasileira. Além disso, na aula de hoje a gente vai, no finalzinho da aula, fazer alguns exercícios aí que mostram algumas tendências que os vestibulares têm cobrado. Então, no finalzinho da aula, nós vamos emendar a parte teórica com uma pequena lista de exercícios, 5 exercícios para a gente treinar um pouquinho do que foi dito hoje. Tudo certo? Como vocês têm passado? Comentem aí, digam se gostaram da nossa primeira aula de filosofia, digam o que acharam, se curtiram, se não curtiram, o que você acha que você está precisando. Se você espera algum tema de geografia, filosofia ou sociologia, escreve aí no comentário também. Conto com o seu curtir ao final da aula, se você tiver curtido essa aula. E vamos embora para a aula de hoje, que a gente não tem tempo a perder, tudo bem? Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui na tela com vocês. Industrialização brasileira, origens, globalização e desafios atuais. O que a gente vai ver hoje? Como sempre, eu fico de ladinho aqui, me dividindo entre as diferentes telas aqui que eu tenho na minha frente. A gente vai falar um pouquinho sobre o processo de industrialização brasileira, processo esse baseado no tripé econômico, tudo bem? A gente vai falar sobre a indústria brasileira na era da globalização, as principais mudanças que ela tem vivido hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a localização industrial no Brasil, quais são as principais concentrações industriais que a gente tem no Brasil hoje e, principalmente, os principais desafios e perspectivas da nossa indústria na atualidade. Fechou? Esse é o nosso programa da aula de hoje. Vamos embora que não temos tempo a perder. Opa, deu um lagzinho aí. Vamos continuando então, que a gente não tem tempo a perder, certo? Pessoal, primeira coisa, o processo de industrialização do nosso país baseado no tripé econômico. Existem várias formas da gente olhar para a industrialização brasileira. A forma mais objetiva, mais precisa é lembrar que foi um modelo de industrialização periférico, ou seja, foi um modelo que aconteceu pelo menos 100 anos atrasado em relação aos grandes centros, né, aos países de industrialização pioneira, como Estados Unidos, como Inglaterra, como França, como Japão. Então, o nosso modelo ele foi periférico, ou seja, ele veio atrasado, ele foi concentrado, ou seja, não foi todo o país que se industrializou no primeiro momento, né? Os investimentos eles ficaram concentrados em algumas áreas e ele foi altamente dependente de tecnologia estrangeira. Tudo bem? Essas 3 características iniciais elas são fundamentais sobre o nosso processo de industrialização. Além disso, a gente costuma dizer que foi um modelo periférico baseado na substituição de importações. Essa informação ela é muito importante, por quê? Porque quando eu falo de modelos de industrialização periférica, existem 2 variantes da industrialização periférica. O modelo da substituição de importações, que foi adotado por nós e por outros países latino-americanos, e existe também um modelo de industrialização baseado nas plataformas de exportação, que foi um modelo adotado, por exemplo, pela China, por exemplo, pelos tigres asiáticos. É um modelo muito diferente do nosso. O objetivo da industrialização brasileira, naquele momento, era substituir as nossas importações, ou seja, diante da crise da economia cafeira, o Brasil deixa de importar bens de consumo para importar um maquinário e produzir aqueles bens de consumo no território nacional. Por isso que a gente chama ele de modelo baseado na substituição de importações. Ok? Existem várias formas de olhar para a história da industrialização brasileira. Uma forma muito simples que te ajuda bastante, vai te ajudar bastante de lembrar tudo isso na hora dos vestibulares, na hora do Enem, é lembrar do modelo baseado no tripé econômico. Ou seja, a industrialização básica do nosso país, ela ocorreu em 3 momentos distintos. Cada um desses momentos contou com investimento específico de um tipo de capital e um tipo específico de indústria que se desenvolveu. Muito bem, tudo começou
a partir ali dos anos 20. Claro que eu já encontro indústrias muito antes, tá? Eu já vou encontrar indústrias ali em 1880. Vamos lembrar que se eu for fazer um resgate histórico, até 1808 não existia nenhum tipo de manufatura no país. Isso era proibido pelo Pacto Colonial. Com a chegada da família portuguesa, com a família real ao Brasil, algumas manufaturas começam a surgir, algumas pequenas fábricas, mas ainda muito simples, né? Bem produção um pouco manufatureira, um pouquinho mais aprimorado que a produção artesanal. E as primeiras indústrias elas vão surgir ali a partir de 1880. Mas nós estamos falando de grandes movimentos, e a gente pode colocar 1910, 1920 como os anos que de fato isso começa a mudar. O Brasil ele tinha uma economia agroexportadora. O básico da economia brasileira ao final do século XIX era a exportação de café, complementando a exportação de açúcar e de látex, né? Eram os principais produtos de exportação brasileira, mas o café, que era o carro-chefe da nossa economia, entra em crise. Há uma queda do preço do café por um excesso de café que entra no mercado, há uma queda no preço no mercado internacional. Isso leva à crise da economia cafeeira do início do século XX. Diante da crise da economia cafeeira é que começa o processo de industrialização do Brasil. Ou seja, no momento em que a elite cafeeira diminuiu seus lucros, tinha prejuízos com o café, alguns empresários resolvem investir na importação de maquinário para começar a produzir alguns bens de consumo aqui no território nacional. Que tipo de bens de consumo? Bens de consumo, pessoal, não duráveis. Alimentos, tecidos, bebidas, calçados, coisa simples, que demandava pouca tecnologia, já que o Brasil não tinha tecnologia própria. Tudo bem? Então a gente diz que a primeira perna do nosso tripé econômico foi esse primeiro movimento, em que o capital privado nacional, leia, empresários brasileiros ligados à economia cafeeira, investem na importação de máquinas para produzir no território nacional bens de consumo não duráveis. Essa é a primeira fase da industrialização brasileira, é a primeira perna do nosso tripé. Tudo bem? Tá tranquilo até aí? Todos vocês comigo. Iniciado esse processo, há um clamor nacional por parte da nossa elite, principalmente da nossa elite intelectual, tá? Não a elite econômica, mas a elite intelectual, pela continuidade do processo de industrialização. Essa elite intelectual, ela vislumbra um Brasil moderno, um Brasil urbano, já que, começo do século XX, o Brasil ainda era um país majoritariamente rural, tá? Ela vislumbra um processo de industrialização mais intenso, um grande processo de urbanização, crescimento das nossas cidades, um processo de fato de modernização, não só da economia, mas do próprio país. E isso leva a gente à segunda fase da industrialização brasileira, quando o Estado tomou para si a responsabilidade por fazer os investimentos que pudessem transformar esse Brasil num Brasil mais moderno. Ou seja, era preciso investir em infraestrutura. Que tipo de infraestrutura, professor? Infraestrutura, estradas, rodovias, ferrovias, portos, mineração, indústria pesada, tá? Indústria que demanda muitos investimentos, mineração, siderurgia, tudo isso. E isso tudo coube ao Estado brasileiro, ou seja, principalmente na figura de Getúlio Vargas, toda essa infraestrutura sai do papel e começa a se transformar em realidade. Então a gente diz que a segunda fase da industrialização brasileira ocorre quando o capital estatal, leia, o Estado, principalmente a figura de Getúlio Vargas, investe na indústria pesada e na infraestrutura necessária ao processo de industrialização. Daí a nossa segunda perna do tripé. Informações importantes. Vira e mexe, você pega questões do vestibular que trazem, por exemplo, Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, todas essas grandes empresas estatais ligadas à infraestrutura ou à indústria pesada, à indústria extrativista ou mesmo à indústria de transformação, elas foram criadas nesse momento, nesse período da história, sob esse comando governamental.
Ou seja, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, mesmo um movimento que levaria um pouco depois à criação da Petrobras, tá? Essas grandes estatais, que posteriormente, nos anos 90, serão todas privatizadas dentro da lógica neoliberal, elas datam desse período. Final dos anos 30, anos 40, tá? Começo dos anos 50, é basicamente o período que compreende o Estado Novo, 37 a 45, alguns poucos anos antes e alguns poucos anos depois, já que Juscelino Kubitschek também continua esse movimento de investimentos em infraestrutura, e mesmo os militares, né? Depois da ditadura, os seus primeiros anos, continua esse movimento de investimentos. Mas o foco principal dessa segunda fase está ali nos anos 30 e nos anos 40. Tudo bem? Aí, o Brasil já apresenta uma infraestrutura adequada, tem energia, tem portos, tem ferrovias, tem rodovias, tá? O Brasil já tem uma infraestrutura adequada, tem aço disponível para o recebimento das indústrias mais modernas, aquelas que apresentam mais necessidade de tecnologia. Aí vem a terceira fase do nosso tripé econômico, a terceira perna do nosso tripé econômico, que é a chegada do capital privado internacional, ou seja, a chegada das multinacionais ao país. Não que não existiam multinacionais antes disso, eu estou falando de grandes movimentos. Até existiam, mas era uma ação esporádica. Aqui nós estamos falando de um movimento, principalmente capitaneado pelas indústrias automobilísticas. É nesse momento que elas se instalam no país e começam, de fato, a fabricação dos automóveis. Além de automóveis, a gente pode falar aqui também de eletrodomésticos, né, eletrônicos, alguns produtos químicos, mas é a chegada dessas grandes multinacionais ao país. Então veja, lembre-se disso. O Brasil de 1910 é um Brasil majoritariamente rural, é um Brasil cujo motor da sua economia é a exportação de café, açúcar e látex. O Brasil dos anos 70, ele já é um Brasil majoritariamente urbano. Há um intenso êxodo rural, um intenso processo de urbanização. A população urbana ultrapassa a população rural, que só cai. As cidades, principalmente as grandes metrópoles do Sudeste, incham absurdamente num período muito curto de tempo. Isso vai ter uma série de consequências de caráter urbanístico, problemas urbanos, a gente pode ver isso numa outra aula, tudo bem? Mas o Brasil deixa de ter uma economia agroexportadora e nos anos 70 se transforma já num país industrializado, numa economia pautada na indústria. Tudo bem? Eu quero chamar a atenção de vocês para alguns problemas que esse processo rápido, concentrado e dependente de tecnologia estrangeira apresentou. O primeiro deles, todos os investimentos feitos em infraestrutura precisaram de dinheiro. E o Estado brasileiro vai buscar esse dinheiro lá fora. Então a gente pode dizer que uma parte considerável da chamada dívida externa vem exatamente desses investimentos que foram necessários para a construção de estradas, ferrovias, portos, aeroportos, construção de hidrelétricas, construção de toda essa infraestrutura necessária ao processo de industrialização. Um segundo problema foi a priorização do transporte rodoviário em detrimento do ferroviário ou do hidroviário. A gente até hoje carrega os custos desse processo, já que o transporte rodoviário ele é um dos mais caros que existem. Naquele momento era necessário construir rodovias, investir em rodovias para atrair fabricantes de carros e caminhões para o país. Era necessário que o Brasil tivesse uma malha viária para esses carros e caminhões rodarem. Só que até hoje a gente carrega os custos disso. O terceiro problema desse processo rápido, desse processo condensado, é o seguinte: as nossas indústrias elas não tiveram tempo de desenvolver sua própria tecnologia. Então nós dependemos de tecnologia estrangeira. A nossa indústria, para sobreviver, ela precisava estar protegida por políticas governamentais. Então o governo brasileiro, principalmente o governo militar, foi, ao longo dos anos, adotando políticas protecionistas, políticas tarifárias, né? Aumento de tarifas para a entrada de produtos importados no país, que, de um lado, protegiam a indústria nacional da concorrência internacional, já que a nossa indústria não tinha tecnologia, eficiência e mesmo produtividade para bater de frente,
e, ao mesmo tempo, garantia a manutenção dos empregos no país. Então havia um lado positivo, mas havia um lado muito negativo. Tudo bem? Ok, eu estou falando dos anos 70, você sabe que os anos 1980 foram anos de uma crise internacional, a crise do modelo econômico keynesiano, a crise do welfare state, do estado de bem-estar social. Então nós temos uma década que muitas vezes nós a chamamos de década perdida da economia. No caso brasileiro, foi uma década de descontrole inflacionário, inflações altíssimas. O Brasil chegou, inclusive, a decretar moratória, né, frente aos bancos internacionais, dada a sua incapacidade de pagar suas contas. Então o Brasil chega na era da globalização de que forma? Logo que chegamos aos anos 90, o Brasil adota princípios econômicos neoliberais. E dentre as práticas neoliberais, você sabe, você já estudou isso, a gente vai fazer uma aula sobre isso em algum momento aqui no canal, mas o Brasil começa, em primeiro lugar, uma política de privatizações. Então, toda aquela massa estatal construída nos anos de modelo keynesiano, construída nos anos em que o Brasil adotava uma política em que o Estado participava da economia como agente fomentador do desenvolvimento industrial, agora começa a ser privatizada. Além disso, dentre essas práticas neoliberais está o livre comércio. E as tarifas alfandegárias brasileiras são derrubadas, pessoal. O governo derruba as tarifas alfandegárias e de uma hora para outra nós temos uma enxurrada de produtos importados no país. Abertura econômica das nossas fronteiras, a entrada das indústrias estrangeiras no país. Então, grandes corporações transnacionais que ainda não tinham fábricas no país, veja, existiam multinacionais antes no país? Existiam. Mas essas multinacionais trouxeram suas fábricas para o país e fabricavam aqui dentro seus produtos. Agora, não mais. Nos anos 90, produtos importados, produzidos, fabricados lá fora, começam a entrar e serem disponibilizados no mercado interno brasileiro. Isso vai acarretar o quê? A gente costuma dizer que uma dupla consequência aconteceu com a nossa indústria. De um lado, uma parte considerável da indústria brasileira não conseguiu bater de frente com essas indústrias de fora, que tinham menores custos produtivos, maior eficiência, mais tecnologia, mais produtividade e, consequentemente, preços melhores. Então, uma parte considerável da indústria nacional faliu. É um momento, os anos 90, começo dos anos 2000, em que nós verificamos um grande número de indústrias brasileiras deixando de operar, indo à falência, deixando de existir. Ao mesmo tempo em que uma parte da indústria fechou suas portas, uma outra parte foi obrigada a se modernizar. Foi obrigada a fazer investimentos, modernizar seu parque industrial, seu maquinário, mudar o seu produto, investir em pesquisa e desenvolvimento, melhorar sua produtividade, melhorar seus custos e, consequentemente, melhorar o produto e a qualidade do seu produto final. Então essa indústria, ela não só se readequou para agora bater de frente com os produtos importados que chegavam ao país, como ela também se colocou no mesmo patamar para poder começar a exportar e concorrer lá fora com essas grandes corporações. Então a gente diz que os anos 90 foram um mergulho de cabeça da economia brasileira na era da globalização. Causou danos? Sim, muitos. Muitas indústrias fecharam as portas. Mas aquelas que sobreviveram a essa tsunami de importados no país, elas não só sobreviveram, como elas se colocaram no mesmo patamar, aptas para concorrer no mercado global, tá? Então, se a gente for pensar, presta bem atenção, no histórico da industrialização brasileira, a gente retoma o tripé econômico e essa entrada do Brasil nos anos 90 na era do neoliberalismo, na era da globalização, tá? São 4 momentos históricos importantes que costumam aparecer nos vestibulares. Tudo bem até aí, pessoal? Vocês estão tranquilos? Estão acompanhando? Se tiver alguma dúvida, deixa aí pra gente, tá? Deixa no chat aí que eu respondo para vocês, eu respondo para cada um de vocês, tá? Lembrem-se. Professor, eu estou tendo isso em sala. Aqui você está complementando. Eu estou fazendo um resumo de todo esse conteúdo. Para quê?
para ficar cada vez mais claro isso na sua cabeça. Lembrem-se, eu já tive no seu lugar, eu sei o que você está passando. E o meu objetivo maior aqui é te ajudar a ser aprovado no Enem e nos grandes vestibulares. É para isso que o Rota Enem foi criado. Esse é o objetivo desse canal, te ajudar a ser aprovado no Enem, te ajudar a ser aprovado em outros vestibulares. Eu falo o Enem, pessoal, por quê? Porque o Enem é a principal porta de entrada da universidade pública para a grande maioria dos brasileiros. Nós aqui em São Paulo somos um pouco privilegiados, já que nós temos grandes universidades estaduais. Mas, no resto do Brasil, são poucas as universidades estaduais. A principal porta de entrada do Enem são as universidades, a principal porta de entrada da universidade pública é através do Enem. Por isso que eu falo em aprovação no Enem. Além disso, eu tenho me especializado cada vez mais na prova do Enem, que é uma prova muito diferente da maioria dos vestibulares, né? Muito diferente, mais ou menos, já mais ou menos, né? Porque muitos vestibulares paulistas estão, aos pouquinhos, se parecendo cada vez mais. Por exemplo, a Vunespinha, cada vez mais ela se parece com o Enem, né? É um movimento daqui para lá que está acontecendo, o que eu acho muito bom, que é uma prova que cobra mais do que conteúdos, cobra de vocês habilidades e competências que são muito importantes, talvez até mais importantes que os conteúdos, já que com a inovação tecnológica e científica, os conteúdos a todo momento estão se transformando, tá? Então, conta comigo, vem comigo aqui que eu vou te ajudando. Fechou? Tudo bem até aí? Esse é o histórico da industrialização brasileira. Ok, professor. Tudo isso tá certo? Tá. Vamos agora àquele hackzinho que vai, pirar a tua cabeça. Existe indústria em todo o Brasil hoje. Ponto. Se ao longo do século XX nós olhávamos para 2, 3 cidades e dizíamos que aquelas cidades concentravam mais de 80% da nossa capacidade industrial, hoje já não é mais assim. Hoje nós já temos várias áreas que concentram uma grande quantidade de indústria. Tudo bem? Claro que no Sudeste há a maior concentração industrial até hoje, não há dúvidas. Mas um movimento diferente está acontecendo, a gente fala dele daqui a pouquinho. Então vamos lá à nossa lista. Quais são as principais áreas, as principais concentrações industriais do país e onde elas estão? Em primeiro lugar, pessoal, começando pelo Sudeste, eu destacaria para vocês, eu até separei aqui para eu não me esquecer de nenhuma, 5 localidades. Quem são elas? Primeiro, São Paulo, a região do ABC paulista, né? A região mais tradicional da indústria brasileira. Quais são os setores de destaque ali no ABC paulista? Setor automobilístico, setor metalúrgico, setor químico, tecnológico também, tá? Metalúrgico muito forte, automobilístico muito forte. Indústrias que estão ali, né? Indústrias que são tradicionais ali na região. A Volkswagen, a Mercedes-Benz, a Braskem, são grandes indústrias historicamente instaladas lá. Então essa é a primeira área industrial que vem à minha cabeça, o ABC paulista, junto à grande metrópole de São Paulo. Segundo lugar, mas não menos importante, Campinas. Campinas é um importante polo farmacêutico e tecnológico, pessoal. E as indústrias principais são essas mesmo, tá? Farmacêutica, tecnológica, tem também uma forte indústria alimentícia em Campinas. Lembrando que Campinas é uma outra metrópole, né? Tá próxima de São Paulo, mas é uma outra metrópole. Indústrias, exemplo de indústrias em Campinas, a Bosch, a AMS do setor farmacêutico, tá? A Ambev, já que eu citei setor alimentício, é uma importante indústria presente na cidade de Campinas. Em terceiro lugar, dentro do Sudeste, eu citaria para vocês a cidade de São José dos Campos, o chamado Vale do Paraíba. São José dos Campos, pessoal, é o mais importante tecnopolo brasileiro, indústria tecnológica e aeroespacial. É lá que está instalado o ITA, né? É lá que está a Embraer. Além da Embraer, é lá que está a General Motors, tá? A General Motors. Então, assim, a cidade de São José dos Campos é o mais importante tecnopolo brasileiro. Lembre-se disso, porque vira e mexe essa informação aparece nos vestibulares, tá bom? Em quarto lugar, dentro do Sudeste ainda, eu colocaria Rio de Janeiro, pessoal. A cidade do Rio de Janeiro, a metrópole do Rio de Janeiro.
Ali eu tenho um importante polo, tanto petroquímico quanto naval. Então, setores como a indústria petroquímica, a indústria naval e mesmo a siderúrgica são muito fortes ali na região. Indústrias que eu citaria como exemplo, Petrobras, o estaleiro Atlântico Sul. Tudo bem? Citaria ainda mais acima do Rio de Janeiro, continuando ali, a cidade de Campos. Campos é uma cidade importante em termos industriais, porque você tem uma atividade da Petrobras ali muito, muito, muito forte. Tá bom? Quinto lugar, o quinto grande polo industrial do Sudeste brasileiro, eu citaria a cidade de Belo Horizonte, tá? Ok? Belo Horizonte, o principal foco ali é mineração e siderurgia, são os principais setores, não há dúvida. Mineração e siderurgia, exemplo, a Vale, a Gerdau e também automobilístico, que nós temos lá a fábrica da Fiat, certo? Então aí, estão os exemplos dos principais polos industriais do Sudeste brasileiro. Ô professor, e Santos? Santos também é um importante polo industrial, tá? Principalmente no campo petroquímico, né? Santos, Cubatão. Mas assim, eu tô falando os principais, tá? Se eu for falar todos, eu precisaria de uma aula só para isso. A gente vai em algum momento fazer algumas aulas sobre as regiões. Uma aula só sobre a economia da região Sudeste, só sobre a região Nordeste, Centro-Oeste. Aí a gente pode aprofundar um pouco mais isso. No geral, industrialização brasileira, eu estou falando para você os principais polos. Na região sul, ó, Sudeste, então, esses 5 polos principais industriais. Na região sul, eu destacaria para vocês 3 grandes polos industriais. O primeiro deles, Curitiba, né? Curitiba é um grande polo industrial com uma grande diversidade industrial, tá? Setor automobilístico, tecnológico, alimentício, papel e celulose. Então você tem ali grandes indústrias como a Volvo, a Electrolux, a Klabin, né, famosa Klabin e tudo mais. Então Curitiba, o primeiro polo industrial da região sul. Em segundo lugar, tomar uma aguinha que está secando a boca, né? Em segundo lugar, Porto Alegre, capital. Percebam que muitos dos polos industriais são as capitais, né? Esse é um movimento histórico. São poucos os polos industriais que não são capitais. Tudo bem? Porto Alegre é um importante polo, tanto metalúrgico quanto tecnológico, pessoal. Então, metalurgia, tecnologia. Além disso, o setor de calçados e alimentos também é muito forte em Porto Alegre. Exemplos. É lá que está a fábrica da Grendene, é lá que está a fábrica da Gerdau, é lá que fica a fábrica da Dell Computadores, tá? Então, importantes grupos industriais lá em Porto Alegre. E oitavo e último lugar, terceira polo industrial da região sul, Caxias do Sul, também no Rio Grande do Sul, que é um importante polo industrial metalúrgico, pessoal. Metalurgia e setor automotivo são 2 áreas muito fortes lá em Caxias do Sul. Exemplo, é lá que está a fábrica da Marco Polo e lá que está a Randon. Grupos industriais importantes. Indo para a região Nordeste, veja, até agora foram 5 polos industriais do Sudeste, eu estou olhando aqui na minha colinha, tá, para não esquecer nenhum, 3 polos da região Sul. Agora vamos para os polos industriais da região Nordeste do país. Primeiro lugar, Recife, capital. Então, assim, em Recife fica o Complexo Industrial Portuário de Suape, do Porto de Suape. É um importantíssimo porto da infraestrutura portuária brasileira. Setores principais ali, petroquímico, naval e tecnologia. Exemplo, Hemobras e Bunge, 2 exemplos de indústrias que estão ali em Recife. Lembre-se, então, Polo Industrial Portuário de Suape. O Porto de Suape, em Recife, é um dos principais portos do país, né? Segundo lugar, Salvador. Salvador, na verdade, o polo industrial está ali no entorno de Salvador, na região metropolitana de Salvador, né? O polo petroquímico de Camaçari, que é um polo petroquímico bastante tradicional, mas nos últimos anos tem sido foco da indústria automobilística. Então, os setores de destaque, petroquímica e química, e mais recentemente, setor automobilístico. Muitos vestibulares têm trazido esse movimento de automobilísticas para o polo de Camaçari, tá? Na Bahia, ali próximo a Salvador. O próximo polo da região Nordeste é o polo industrial de Fortaleza, pessoal, Ceará, que é o complexo industrial e portuário de Pecém. Está dentro do porto de Pecém, está ali próximo ao porto de Pecém. Então, se eu tenho o porto de Suape, em Recife, aqui em Fortaleza eu vou ter o porto de Pecém, que também é outro porto importante da região Nordeste, tá? Setores principais, metalurgia e siderurgia.
Ali eu tenho, por exemplo, o grande complexo industrial, a Companhia Siderúrgica de Pecém. Tá? Tem um detalhezinho ali no Porto de Pecém, que nós temos o primeiro projeto com tecnologia 100% nacional, de geração de energia maremotriz. Tá? Existe um projeto ali que foi feito uma espécie de uma experiência para que o Brasil gerasse energia a partir do movimento das marés. Está lá no Porto de Pecém, mas a gente pode falar isso numa aula de energia, tudo bem? Então vamos lá. Região Norte agora. Estamos indo para o nosso 12º exemplo, Manaus. Manaus é um dos polos industriais mais importantes do nosso país, pessoal. A chamada Zona Franca de Manaus. Ela foi criada pela SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Essa superintendência foi criada pelos governos militares para promover o desenvolvimento da Zona Franca. É uma Zona Franca, ou seja, uma área com tributação diferenciada, tributação reduzida. É uma área em que as indústrias ali presentes, elas pagam impostos muito menores. Você tem ali hoje mais de 500 indústrias na Zona Franca de Manaus que produzem eletrodomésticos, eletrônicos, motocicletas, bens de consumo em geral. Exemplos de indústrias que estão na Zona Franca: Samsung, Honda, LG, tá? Então, assim, é um dos mais importantes polos industriais do país. Boa parte dos nossos consumíveis, por exemplo, eu estou aqui na minha frente com um monitor, com um computador, ambos foram produzidos na Zona Franca de Manaus, certo? É o único polo industrial importante da região norte. Ah, professor, mas o Pará também tem, pessoal. Estou falando dos principais. Eu sei que o Pará tem polos industriais. Eu sei que o estado do Pará tem importante atividade industrial. E eu estou citando o Pará porque é um estado grande, então eu poderia citar qualquer outro, mas eu estou citando os principais. Então, se você mora em Roraima, Rondônia, você mora no Mato Grosso, você mora em Tocantins, você mora em estado que eu não estou falando, não estou desmerecendo e dizendo que não há indústrias aí. Eu estou apenas citando os principais polos que são cobrados nas provas de vestibular. Tudo bem? Vou assumir a minha culpa aqui, tá? Mas, por favor, compreendam, eu estou focando os principais para facilitar e para que essa aula não fique com 2h30, tudo bem? Região Centro-Oeste, os principais polos são Goiânia, onde eu tenho um polo industrial principalmente farmacêutico e alimentício, né? Setores farmacêutico e alimentício são muito fortes em Goiânia, então ali eu tenho a Ipera Pharma, por exemplo, tem a Piracanjuba, a famosa Piracanjuba, e por fim, Brasília, que não é um importante polo industrial. Veja, eu vou aqui fazer uma ressalva, não é importante polo industrial, mas é uma cidade que tem crescido muito a produção industrial tecnológica, tá? Tecnologia vem crescendo muito em Brasília, então muitas empresas de TI e telecomunicações têm se instalado em Brasília. Esses são, portanto, os 14 principais polos industriais do nosso país. Fechou? É isso, pessoal. Então já temos aí os principais polos industriais. Muito bem. Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, Norte estão todos aí. E quais são, para a gente terminar a parte teórica dessa aula, quais são, então, os principais desafios, perspectivas da indústria brasileira hoje, os principais movimentos? Primeira coisa, guarde isso, que isso daqui tem sido lugar comum em todas as provas. O Brasil tem vivido um amplo processo, assim como o mundo, né? Isso está acontecendo em escala global, mas também em escala nacional. Um amplo processo de desconcentração industrial. A globalização, ela exige das grandes corporações industriais um movimento contínuo de redução de custos produtivos para manter suas margens de lucro, para continuar tendo competitividade. E isso tem levado a uma realocação da indústria dentro do espaço. Hoje o movimento muitas indústrias estão deixando os grandes centros urbanos, as grandes metrópoles, onde o custo de vida é muito alto, consequentemente o custo da mão de obra é alto, e buscado áreas em que a mão de obra é mais barata, porque o custo de vida é mais barato. Além disso, além da mão de obra mais barata, terrenos mais baratos, impostos mais baratos, menor ação sindical, tá? A ação sindical em uma região do ABC é muito mais intensa do que, por exemplo, no interior de São Paulo. Mais uma vez, o interior de São Paulo também tem sido foco dessa desconcentração industrial, mas
está espalhada. Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, São Carlos, Araraquara. Por isso que eu não estou citando o interior de São Paulo como um polo industrial. São várias cidades espalhadas. Mas sim, essa desconcentração industrial tem feito com que muitas indústrias deixem as grandes metrópoles e partam em direção ou a outras capitais menores ou em direção às cidades do interior, como as cidades do interior de São Paulo, que possuem uma boa infraestrutura, tem uma boa infraestrutura energética, rodoviária, tá? Tem ligação muito rápida com a grande metrópole, com o Porto de Santos e tudo mais, mas tem um custo de vida consideravelmente menor, consequentemente você consegue produzir muito mais barato. Tudo bem? Então veja, os principais desafios além desse, ou seja, a questão da realocação da indústria no espaço, né, esse processo de desconcentração industrial, nós temos ainda a baixa produtividade da nossa indústria, né? Ela é uma indústria que enfrenta muito problema, principalmente o tal do custo Brasil, ou seja, produzir no país é muito caro. Nós temos uma alta carga tributária, nós temos um custo de frete altíssimo, nós temos um custo de energia altíssimo, nós temos uma burocracia de documentos, uma burocracia de impostos gigantesca, que às vezes as indústrias não sabem nem o que tem que pagar, o que tem que deixar de pagar. Então toda essa burocracia, esse chamado custo Brasil, como ele é chamado, ele tem afugentado as indústrias. E muitos grupos industriais estão fechando suas fábricas no país e indo embora. Tudo bem? Como é o caso recente da Ford, que deixou de atuar no país, preferiu tirar suas fábricas daqui, fechar suas fábricas aqui, e hoje automóveis Ford só se vierem importados, tá? Nós temos então, como desafios, a baixa produtividade, problemas de infraestrutura, tá? Nós temos um problema muito sério, nós temos gargalos muito grandes nos principais portos do país, por exemplo, o Porto de Santos, apesar de ser o maior porto do país, ele é gargalado. Nós não temos estradas e ferrovias adequadas, muitas vezes, para que você consiga levar para outros portos. A gente vai ter uma aula sobre os principais portos do país e a gente pode explorar essa logística, mas a logística é um problema crucial para a indústria brasileira, principalmente, deixa eu contar para você, para a chamada agroindústria, que exporta commodities, grande volume, soja, carne, tá? A logística é um problema especial para esse pessoal. Ciclo de limitação competitiva, né? Ou seja, a baixa produtividade, a infraestrutura fraca, tudo isso faz com que a competitividade das indústrias brasileiras seja diminuída frente às grandes corporações transnacionais. Então, é um conjunto de problemas que é apresentado pela nossa indústria. Deixa eu pôr minha carona aqui para vocês. É um conjunto de problemas que a nossa indústria enfrenta, essa alta atratividade do capital financeiro no mundo hoje, em que dinheiro faz dinheiro, e os altos problemas enfrentados pelo capital produtivo têm afugentado grandes novos investimentos no país, tem repelido investimentos que já estavam no país, e o Brasil deixa de ganhar empregos, deixa de gerar empregos e deixa de agregar valor à mercadoria com isso. Tudo bem? Então essa é a realidade que nós enfrentamos. Estamos aí com 38 minutos de aula já, um montão, né? E para terminar essa aula, pessoal, eu queria disponibilizar, fazer com vocês 5 questões, 5 apenas, são poucas, tá? 5 questõezinhas apenas. Para isso eu vou mudar a minha telinha aqui, parará, 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 pum, 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 ok. Eu vou mudar minha telinha aqui, já estou fazendo isso, só um minuto, por favor, tá? Vou dar um zoom aqui para aumentar as letras para vocês, para que vocês possam enxergar mais facilmente. Pronto! Eu não consigo aumentar mais, senão vai cortar minha telinha. Da forma como está disposto aqui, é o máximo que eu consigo fazer. Deixa eu ver. Ok, ok, ok. Infelizmente isso daqui não estava pronto, tá, pessoal? Infelizmente não estava pronto. Deveria ter deixado, mas como sempre, né, com o tanto de aulas que eu dou, infelizmente não estava. Mas está enquadrado aqui, já vou disponibilizar para vocês já. Então vamos lá, vamos começar. 5 questõezinhas. Primeira questão, PUCamp Direito, tá? Elas estão no Word ainda, depois eu posso postá-las no meu Insta para vocês, tá? Acompanhem por lá também.
Primeira questão, considere as afirmações sobre as fases iniciais do processo de industrialização brasileira. 1. A partir da crise de 29, tivemos um modelo de substituição de importações. Nesse período, a economia brasileira voltava-se para o mercado interno e industrializava-se aceleradamente. 2. Nos primeiros estágios da industrialização, o processo de substituição de importações teve como objetivo desvincular o mercado de consumo interno dos produtos de consumo dos países desenvolvidos. 3. A partir dos anos 50, as empresas multinacionais industriais e as empresas estatais se instalaram em massa. Era o início da fase do modelo de subdesenvolvimento industrializado, semelhante ao modelo adotado pela Argentina e México. 4. No modelo de subdesenvolvimento industrializado, houve forte ampliação do emprego e dos salários e também a redução da marginalização de grande parte da população, principalmente imigrante. Vou contar até 5, vou sugerir, como eu fiz na outra aula, que você pause o vídeo, descubra quais estão corretas na sua concepção, depois eu mostro as alternativas e a gente vê qual que é a correta, fechou? Vou contar até 5 para você pausar o vídeo e fazer sua análise. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, quais são as alternativas? 1 e 3, 1 e 2, 1 e 4, 2 e 3, 3 e 4. Você escolheu alguma dessas? Qual que você escolheu? Pois bem, a alternativa correta aqui, pessoal, é a alternativa A. Tudo bem? Estão corretas a 1, tá aqui, ó, A1, e também a 3. O modelo de substituição de importações, como eu disse, industrialização periférica baseada na substituição de importações, foi um modelo adotado no Brasil e em outros países latino-americanos, como é o caso da Argentina e México. Segunda questão, vamos lá. Deixa eu dar um aqui. Então vamos lá. Área delimitada no interior de um país, área delimitada no interior de um país e beneficiada com incentivos fiscais e tarifas alfandegárias reduzidas ou ausentes. Seu objetivo é estimular o comércio e acelerar o crescimento econômico de uma região. Instalada na região amazônica em 1967, atraiu investimentos vinculados ao setor secundário, sobretudo do ramo eletrônico avançado, que se beneficia das facilidades de importação de componentes para aparelhos eletroeletrônicos. O texto faz menção, fala sério, né? Vamos ser sinceros. É um presente, mas juro, esse tipo de questão se faz sim presente nos vestibulares. Por isso, conhecer aqueles 14 polos industriais que eu coloquei para vocês ajuda e muito a tua vida, tá? Alternativa correta, pessoal. Alternativa B de bola. Estamos nos referindo à Zona Franca de Manaus, criada durante a ditadura militar, certo? 1967. Fechou? Vamos para a próxima. Nem dei tempo de você pensar, né? Não precisou. Questão do Einstein, de medicina, pessoal. Vamos lá. Podemos extrair da expressão guerra fiscal a disputa praticada pelos entes federativos por meio de ações concorrenciais extremas e não cooperativas no que diz respeito à gestão de suas políticas públicas, de modo a favorecer empresas interessadas em investir ou transferir investimentos para suas bases territoriais. Na guerra fiscal, os entes federativos concedem benefícios fiscais financeiros de infraestruturas e empresas. Lembre-se, na era do neoliberalismo, o Estado não participa mais diretamente da economia, mas o Estado pode sim, através da oferta de favorecimentos tarifários, diminuição dos impostos, oferta de subsídios, atrair empresas, atrair o capital privado para que ele faça investimento e com isso gere empregos. É isso que nós chamamos de guerra fiscal dos estados e municípios. Estados e municípios, eles brigam entre si para atrair investimentos, oferecendo as melhores condições para a instalação dessas indústrias, tá? Considerando o excerto, a expressão guerra fiscal, ela estimula o quê? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa correta, alternativa E.
Pessoal, a guerra fiscal ela é o motor da desconcentração industrial. Eu ofereço melhores condições para você tirar sua fábrica lá de São Paulo e trazer aqui para Araraquara, que é onde eu moro. A cidade de Camaçari oferece melhores condições para que a Jeep venha para o Brasil e, ao invés de montar sua fábrica em São Paulo, Campinas, monte lá na Bahia. É isso é a guerra fiscal. Tudo bem? Quarta questão, o Nespinha. O polo industrial de Camaçari, olha ele aí, transformou a economia baiana, que antes tinha uma base econômica essencialmente agrária. Localizado na região metropolitana de Salvador, é um dos maiores complexos industriais integrados do Hemisfério Sul e desempenha um papel importante no setor produtivo desse estado. A implantação do polo industrial de Camaçari está inserida no contexto. Vamos lá. A. Da desconcentração industrial com o deslocamento de investimentos produtivos para áreas menos desenvolvidas do país. B. Das zonas francas com a redução de impostos de importação e exportação para garantir a competição de preços. C. Do programa de aceleração do crescimento com políticas econômicas focadas em infraestrutura para melhorar as rodovias. D. Da política de substituição de importações com investimentos na produção de bens de capital à população urbana. Ou E. Da segunda revolução industrial com investimentos em pesquisa e tecnologia para solucionar a obsolescência programada. Também falaremos sobre isso numa aula específica sobre obsolescência programada, tá? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa correta aí, pessoal, qual que é? É a A, né? Da desconcentração industrial. Acabei de falar. As indústrias deixando as grandes metrópoles do Sudeste indo em direção a metrópoles onde o custo de vida é menor, ou cidades onde o custo de vida é menor. E para a gente terminar nossa listinha, veja, quinta questão, analise a tabela que destaca as 5 primeiras posições ocupadas pelos estados brasileiros com relação à produção do setor industrial. São Paulo, Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, com mais estabelecimentos industriais em 2020. Maior participação da indústria no emprego formal em 2020. Por ordem, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas e Goiás. Maior participação dos produtos industrializados nas exportações totais em 2021. Sergipe, Alagoas, Amazonas, Ceará e Pernambuco. Beleza, temos uma tabela. Eu sugiro, vou deixar a tabela bem centralizadinha, eu sugiro que você dê uma pausa, olhe com calma essa tabela, analise com calma os dados. Esse é um tipo de questão que exige uma habilidade muito importante, que é a análise de dados a partir de tabelas, gráficos e charts, tá? E imagens. Dentre as causas das variações das posições ocupadas pelos estados brasileiros, aquela relacionada à atividade industrial é a privatização dos investimentos em ciência e tecnologia, especialmente nos polos econômicos instalados nos estados do Nordeste. B. A adoção da política econômica planificada, com destaque à região Sudeste. C. O estabelecimento da política de pleno emprego e aumento da renda, tendo como destaque os estados da região Sul. D. A ocorrência de guerra fiscal, que ocasionou o processo de desconcentração produtiva para dentro e fora da região Sudeste. Ou E. A implantação da terciarização econômica, que resultou na maior expressividade de participação dos estados da região Sul. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, achou a tua alternativa correta? Dentre as causas das variações de posições ocupadas pelos estados, aquela relacionada à atividade industrial é a ocorrência de guerra fiscal, pessoal, que ocasionou o processo de desconcentração industrial do país. Tanto para dentro do Sudeste quanto para fora do Sudeste. Tudo bem? Pessoal, então são essas as 5 questões que eu havia separado. Claro que há inúmeras outras questões. Eu vou fazer mais algumas ao longo da semana e postar direto no Reels para você, lá na Rede Vizinha, tá? Eu tô aqui no YouTube, lá na Rede Vizinha, você sabe muito bem qual que é. Eu vou postar vários Reels com questões ligadas à industrialização brasileira ao longo da semana. Faça por lá, acompanhe por lá. Se você gostou da aula, deixe o seu joinha, compartilha com os amigos, ajuda o tiozano aí
a aumentar a visualização das nossas aulas, tá? Aumentar a participação nas nossas aulas. Lembrando que as aulas elas saem 2 vezes por semana. Terça. Agora a aula de quinta nós vamos mudar um pouquinho. Ela vai sair sempre de terça e de sábado, pessoal. Ao invés de quinta, de sábado. É um dia mais tranquilo para mim, eu consigo gravar melhor. De terça, sempre as aulas de geografia. De sábado, sempre as aulas de filosofia, sociologia e atualidades. Fechou? Se gostou, deixa um joinha, compartilha com os amigos. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. É isso. Valeu. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!